Seja bem-vinda e bem-vindo ao mais um programa de Cara com Elas, aqui do canal Brenda Santonioni. E hoje nós vamos falar sobre toda mulher é uma mulher de talento. Um tema que a gente gosta bastante de falar aqui e reforçar, porque realmente é necessário. E nós trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto aqui com a gente hoje. Mas antes, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, convidar você a não só assistir esse vídeo, mas também curtir, compartilhar e comentar. Deixa aí a sua sugestão de temas para que a gente possa trazer aqui algo que possa também inspirar você e te informar. Para nós é sempre um prazer, né, meninas? Gente, então, para falar sobre talento, nós trouxemos aqui hoje a Ludmila Marota, uma mulher que eu admiro demais da conta, tira o chapéu, estendo o tapete vermelho, e vocês vão entender por quê. Então, não foi à toa que eu convidei a Ludmila para a gente falar sobre talento aqui hoje, não. É incrível, né, Ludmila? Porque a gente já vem trazendo esse tema de formas diferentes, né, perspectivas diferentes, mas como que é sempre importante a gente reforçar. Porque todo ser humano tem talento, né? Toda pessoa tem talento. Mas, principalmente nós mulheres, nós temos a gente encontra muita limitação, obstáculo, dificuldade mesmo em assumir e reconhecer esses talentos. E aí, diante disso, eu queria saber de você, para a gente começar aqui, né, bem de leve, de forma bem prazerosa, né, falando de um tema que nos agrada. Você, enquanto mulher, empresária, mãe, esposa, como é que você vê essa questão de talento? E como é que é Ludmila e seus talentos? Bom, primeiro eu quero agradecer de estar aqui com vocês, um prazer. Prazer é nosso. De verdade mesmo, parabenizar vocês, né, pelo 1 ano de programa. Gratidão. É realmente um marco e tem que se comemorar muito, principalmente vindo de mulheres e para mulheres, né, que é uma coisa muito importante, muito legal. E essa questão de talento, Michele, eu acredito muito que você precisa ter coragem de fazer iniciativa, sabe? Uhum. Eu concordo, sim, que a gente tem facilidade com certas coisas, com certas áreas, mas eu acredito muito que você precisa ter ação. Uhum. Porque, por exemplo, hoje, para eu falar assim, olha, Ludmila, você vai ser cantora, eu vou te falar, não, mínima condição, nem no chuveiro eu canto. Mas, nem no karaokê. Mas, assim, a gente tem que ter a clareza do que a gente quer para a nossa vida e ter coragem de buscar, sabe? Muito. Então, o talento se resume a isso. Não é só o talento, que muitas vezes as pessoas, as mulheres, têm talento, têm facilidade para uma determinada coisa, mas ela tem medo de buscar. Uhum. Então, assim, e o medo, ele vem porque a gente não está preparada, porque a gente, às vezes, não tem clareza do que a gente quer. Verdade. Ou porque a gente não se sente num ambiente confortável para buscar aquilo. Às vezes também não tem clareza do que quer de verdade da vida, ou de quem é, né? E aí a gente volta a esbarrar de novo na questão do autoconhecimento. Sim, né? sim. Porque a partir do momento em que eu não sei direito quem eu sou, como que eu vou saber quais são meus talentos, né? Exatamente. Porque, como você mesmo disse, os talentos todos nós temos, Sim. né? Então, se eu quero fazer valer o meu talento, eu tenho que ter aquele negocinho que chama atitude. Exatamente. Que ela falou, atitude, Né? coragem, ação, né? Que aí a gente precisa realmente, tá? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso oferecer, o que eu posso servir e o que eu posso transformar. Aí vai. Exatamente. E eu acredito muito, e aí eu tenho muita fé, né? Independente da religião, eu acredito muito assim, que quando a gente quer aquilo, tem clareza, eu sou assim, lá em casa é assim, eu ensino para os meus filhos, olha, na hora que você vai dormir, sonha com o futuro que você quer ter. O Heitor, ele quer ser médico. Aí ele fala, mas mãe, é difícil, meu filho, você quer ser médico? Vai dormir, sonha com você se formando, você pegando seu diploma, você sendo um médico do jeito que você quer. Porque isso é a visualização do que a gente quer. Já ia falar. Você já está ensinando para ele a co-criar. Co-criar. Exatamente. E é isso que eu acredito muito. Assim, eu tive uma infância muito difícil, muito simples. Meus pais, a gente morou a vida toda na roça, né, até os 18 anos. E eles sempre falavam pra gente, pra mim e pra minha irmã, né, que eu tenho uma irmã só. Vocês precisam estudar para buscar o que vocês querem na vida, para ter uma vida melhor do que a nossa. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa transformada pela educação e por acreditar que aquilo vai dar certo, sabe? Então eu ensino isso para eles. Então hoje
minha vida inteira eu visualizo o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero para os meus filhos, e eu sigo naquele caminho. E eu acredito muito que quando a gente quer de verdade, aí depende de religião, ou o universo conspira, ou a sua fé vai fazer realizar. Né? certeza. As energias boas se concentram. Lei da atração. Lei da Fala atração. exatamente sobre isso. E tudo que a gente dá de bom para o universo e para as pessoas volta pra Devolve, gente. multiplicar. Então, tudo que a gente tem que fazer, tem que buscar, a gente tem que buscar de forma íntegra, de forma honesta, sem passar por cima de ninguém e buscar evoluir sempre, porque é uma constante evolução. Sim. A Michelle me convidou, tem um ano que ela me convida quase para vir aqui. E eu ficava, Michelle, mas assim, eu gosto dos bastidores, eu não gosto das câmeras. Mas aí eu ficava assim, lá no meu íntimo, assim, Ludmila, para com isso, você tem que evoluir, você tem que ir, você tem que se desafiar. E aí hoje eu vim. Então, assim, é você ter a clareza do que você quer e realmente ter a coragem de se desafiar. E quando você dá um passo a mais, você continua, sabe? As coisas vão acontecendo e vão fluindo. Então, talento é você ter atitude de ir lá e fazer. Com medo, mas dá o primeiro passo. Sim. Independente de como você esteja hoje. Eu sei que é difícil falar, parece fácil, eu sei que não é. Mas independente de como você esteja hoje, dá o primeiro passo no que você quer. Amanhã você dá o segundo, aos pouquinhos, daqui a pouco você vê que você já construiu muita coisa. Que você já passou por cima de muita coisa, já passou por cima de muitas crenças, já conquistou muitas coisas. Então, o que vem pela frente já é sucesso. Então, assim, é comemorar cada pontinho, cada caminhada, que isso faz toda a diferença. É isso aí. Pois é, isso aí foi bom que você compilou muita coisa importante, né? Você resumiu de uma forma excelente. Eu acredito muito que a sua história de vida deve ter te ensinado muito com relação a não só ter coragem, como também a buscar fazer as escolhas que você buscou, né? Conta um pouquinho pra gente, o que te estimulou? Você falou que você morou numa zona rural e que estudou, né? O que te estimulou a estudar? O que você buscou estudar? Como é que foi isso para você? Que chama foi essa que acendeu em você, que te guiou, né? Olha, eu outro dia eu estava falando para os meus filhos que se eu pudesse dar um conselho único para eles, e é muito que os nossos pais sempre falavam, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso com certeza. Escolha o seu ambiente, escolha as pessoas que você convive. Então, isso foi fundamental para mim e para minha irmã. Porque, como eu disse, os meus pais sempre nos orientaram. Vocês vão estudar para vocês realmente se formarem, terem uma profissão, serem independentes e não depender do seu marido. Porque a minha mãe dependia do meu pai. E eu acho legal que ele tinha essa clareza e ela também tinha, né? Muito bom. Olha, bacana Isso. Então, eles fizeram tudo para a gente estudar. Então, eu e minha irmã, a gente sempre estudou. E essa questão do estudo, com certeza foi o que assim, mudou a nossa vida, sabe? Porque quando Está nesse novo ambiente. Nesse novo ambiente. Um ambiente que fazia sentido para você? Exatamente, fazia sentido. Uhum. Então, quando eu via as pessoas evoluindo, aquelas crianças que eram da minha idade, assim, falar de um universo totalmente diferente do meu, eu falava, gente, mas quanta coisa que eu tenho para aprender. Ah, mas se eu ler mais, quantas coisas que eu vou descobrir? Ah, se eu estudar mais, quantas coisas que eu vou descobrir? Se eu realmente estudar de verdade, desde o começo, né, desde o ensino fundamental, para eu passar num vestibular e ter minha profissão, quais portas que vão se abrir para mim? Sim. E aí eu e minha irmã, a gente foi seguindo nisso. E os meus pais foram fundamental para guiar a gente nesse sentido. Seguindo e acreditando. E acreditando. Porque também existe um outro lado dessas pessoas que estudam, se formam e que não dão certo. Não dá certo. Né? E aí vem a ação também, sabe? Porque não adianta só o investimento, Não, né? sim, mas eu tô falando assim, eu posso falar por mim, né, que eu sou formada em economia doméstica, trabalhei um tempo na área, mas não alcancei o que eu queria alcançar, né? Me Não encontrei hoje nessa né? profissão, exatamente. Estou alcançando hoje, me realizando profissionalmente com o que eu faço hoje. Que legal. Apesar de gostar muito do que eu estudei, de ter atuado na área, Ter se identificado, não me né? identifiquei, não abandonei, Sim. porque eu gosto mesmo, mas assim, não rendeu para mim. Talvez eu não tenha feito a visualização, pode ter sido. Mas olha que interessante. Mas agora eu já aprendi. Ô, gente, Ludmila, é bom que você vai continuar desse ponto, porque esse assunto ele é uma delícia e a gente quer dar atenção
especial porque ele merece, né? Merece, Então, sim. fica com a gente, nós vamos pro intervalo rapidinho e já voltamos. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos então, né, aqui com a Ludmila Marota, no De Cara com Elas, falando que toda mulher é uma mulher de talento, para justamente inspirar você aí do outro lado a também identificar os seus talentos e a acreditar mais no seu potencial. Que isso é algo que a gente precisa reforçar todos os dias. Sim. E aí a Ludmila ia comentar justamente o que a Cássia colocou, né, Ludmila? Sim. Pode falar, querida. O que eu ia comentar, Cássia, é que essas mudanças de rota acontecem. Boa. Isso não quer dizer que... Sim, às vezes por algo muito melhor. Sim, Para algo muito melhor. exatamente. Sim. E eu acredito firmemente que tudo que acontece na vida da gente é para algo melhor. Sim. É para, né, te direcionar para um outro caminho que vai ser melhor. Eu me formei em letras. Sim. Não dou aula. Nunca dei. Nunca entrei numa sala de aula. Nunca entrou numa sala de aula, Ludmila? Não. Sério? Eu entrei para fazer estágio 2 vezes, Aham. mas não Não me me identifiquei. Olha só. Na Acontece, verdade, a ué. formação, Acho que principalmente orientado pelos nossos pais, que talvez não tenham tido essa oportunidade, foi o caso dos meus, era algo assim que como se fosse um único caminho, Sim. né? É. Então era muito mais importante para eles essa visão da formação, Sim. por mais que a gente Independente. nem trabalhasse com isso, né? Mas Assim, eu escutei muito, não do meu pai, mas eu escutei assim, no mínimo você tem prisão especial, que hoje nem é. Ah, é verdade. Né, Tem que esse hoje detalhe. nem Nossa, é. não. É verdade. Tem essas Que tiradas. hoje nem né? é, mas que realmente é educação, é possibilidade. Isso aí a gente tem que confessar, né? Eu acho que quando Concordar. as pessoas, elas, infelizmente, elas têm o hábito de julgar, né? É o julgamento. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nossa, essa menina não sabe o que quer. Escuta muito isso, né? Também sou formada em letras. Fui para a sala de aula, não sala de aula de colégio, mas como instrutora, né, na Microlins. Passei por isso. E a gente aprende muito, né? Com a nossa formação. Depois eu fiz um outro curso, fiz processos gerenciais, porque eu precisava dessa rotina administrativa para o cargo que eu assumi na FAGOC. E não é disso que eu vivo hoje. Mas Então, são as mudanças de rota que ela colocou, será né? que a gente Isso não pode diminui quem mudar? somos, Mas muito as pelo pessoas, contrário. elas não enxergam isso mas com bons olhos, Essas né? pessoas não têm que estar no ambiente da gente, Sim. porque essas não valorizam o fato de sermos pessoas que Porque estão buscando o nosso a diferencial. gente né? quando opta em fazer o processo do autoconhecimento para escolher realmente aquilo que nos faz bem, essas rotas, elas acontecem. Assim, É verdade. né? E hoje a Ludmila trabalha com pessoas e trabalha com negócios, vendas. Sim. E aí, você se encontrou então? Como é que é isso? Me encontrei. Já que é letras, né? Ajuda, letras ajuda. Letra, tem certeza que ajuda em alguma Ajuda coisa, né? muito. As Ajuda. copies da vida, provavelmente, Sim, né? E na verdade, assim, esse caminho foi porque eu me formei, mas quando eu vim para Viçosa, o meu primeiro emprego, e único, vamos dizer, foi no telemarketing, que é do CPT, e aí eu tinha 18 anos. Eu lembro quando eu entrei lá, e assim, devo muito a eles, né, a Paula, que era minha diretora na época, eu não sabia mexer no computador. Olha. Não sabia. Aí que vem a questão de você agarrar a oportunidade, né? Enquanto, na época, era videocassete, era telefone que tocava, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Enquanto a ligação do cliente não chegava, eu ocupava meu tempo treinando digitação.
porque eu não digitava direito. Olha. E aí a gente tem que agarrar a oportunidade, que muitas vezes ela bate na nossa porta, mas a gente não agarra. É verdade. E aí, fiquei lá um bom tempo, né? Aprendi muito, tudo a minha base foi lá. E aí veio um novo desafio, que foi a atuar como supervisora de vendas. E aí, que foi o primeiro cargo que eu tive, assim, né? De gerência. E eu falava assim, meu Deus do céu. Quando a Paula falou pra mim, ela falou, Ludmila, eu preciso que você faça isso, que você treina, que você monte um grupo. Eu falei, nossa, demorei um pouquinho, mas eu falei, não, eu vou encarar. E aí fui. E foi um aprendizado enorme também, que aí eu trabalhei mais na questão de gerenciamento de pessoas mesmo. E você ensinar, você ter feedback, né? De você também. Não é fácil receber o feedback. E aí a gente, nessa parte aí veio a parte do empreendedorismo, que aí meu marido, né, é muito empreendedor, e aí eu ficava, não, o aluno ele quer curso presencial, e ele, tá, então vamos montar uma empresa. Eu falei, pronto, agora eu tenho que escolher, é agora. E aí entrei nesse mundo empreendedor. E aí vocês têm né, você faz a gestão do grupo Senva, não é isso, com CPT, e trabalha com os presenciais e trabalha com seu marido. Como que é isso aí? Olha, essa pergunta que não quer calar. Não quer calar. Todo mundo pergunta isso. Assim, no começo foi um pouco difícil. Às vezes eu tomava uma decisão, aí no meio da equipe ele tomava outra e eu tomava outra, até que a gente viu que a gente precisava de dividir a empresa em questão de setores mesmo. Então, na época, eu fiquei com o setor comercial e ele ficou com o setor de marketing da empresa. Então, eu cuidava das vendas e ele cuidava do marketing. Aí a gente se acertou. A gente combinou o seguinte, na sala fechada a gente discute, mas em reuniões eu dou a última palavra aqui e você dá a última aqui. Legal. E aí funcionou. Que bom. E aí começou a fluir. É importante esse respeito, né? Não que não pudesse ser consensual, sim, né? Porque se era uma empresa do casal, muito provavelmente na sala fechada vocês discutiam essa consensualidade, né? Mas que bacana esse respeito mútuo, né? E conseguir ter esse equilíbrio, né, entre o casal. Sim. Porque eu acredito que é algo desafiador, né? Mas um ponto que faz dar muito certo é que a gente tem a mesma visão. A gente tem uma sintonia muito grande, então a gente quer as mesmas coisas, a gente tem os mesmos valores, a gente acredita muito no que a gente faz, então isso fez dar muito certo, né? Além do amor, claro, que existe, né? Que não pode faltar. E o lado empreendedor meu, ele me estimulou muito, sempre. Então eu sou abençoada por isso, porque eu sei que muitas mulheres não têm essa ajuda, né? Não tem o mesmo apoio que eu tive. Então, ele sempre me incentivou muito essa questão do empreendedorismo. Então, isso que me fez crescer na questão do empreendedorismo. Então, antes eu ficava só na parte do comercial, mais do mecânico. Hoje, não. E quando veio a pandemia em si, que a gente viu assim, poxa, parou tudo, né? Curso presencial. Como que os alunos vão vir fazer curso presencial? E uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, que a gente não pode se vitimizar das situações. Situações difíceis todos nós passamos. Sim. Todos os dias, todos. E a gente cai, mas a gente tem que levantar. A gente cai 10 vezes, mas a gente tem que levantar 11, 12, 13. E realmente na pandemia que eu me descobri realmente como uma empreendedora. É mesmo? Sim. E aí eu passei a estudar marketing digital, e eu consumi aquilo. Você se viu empreendedora, né? Empreendedora. Porque empreendedora você já era, né? Oxe. E aí foi onde eu me encontrei, onde vocês me perguntaram se hoje eu me encontrei. Hoje eu me encontrei. Hoje eu consigo equilibrar. Eu consigo trabalhar nas vendas, eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo, que eu posso deixar gerenciar essa parte, enquanto eu consigo realmente focar nas estratégias, sabe? Mas para isso, eu tive que me dedicar muito, estudar assim, de levantar. E aí eu passei a levantar 4h30 da manhã, mudar totalmente minha rotina para estudar. E aí a gente conseguiu alavancar e não deixar a peteca cair mesmo nessa pandemia. As empresas até cresceram. E aí a gente está no mundo paralelo que a gente fala do marketing digital, que eu amo e que assim, sou apaixonada hoje. Realmente eu me encontrei. Ai, que lindo, né? Então você descobriu vários outros talentos. Vários.
Mas né? aí, nessa pandemia de presenciais, passaram para cursos online? Não, a gente continua com os cursos presenciais. Só que na pandemia, a gente teve que fazer as outras empresas do grupo renderem mais, porque não tinha como ter curso presencial. E reinventar estratégias para os alunos continuarem a querer os cursos, mas a longo prazo, né? Porque eles não poderiam vir. E para isso precisa de muito marketing digital por trás disso. E a equipe acolheu muito as orientações, as estratégias. Então foi maravilhoso. E é muito legal também que a gente descobriu mais ainda que a gente conseguiu formar uma equipe magnífica. Que legal. Porque sem eles, que a gente fala que são os nossos talentos na empresa, a gente nem fala funcionários. É verdade, né? A Michelle tem a oportunidade de É vencer. verdade. A gente não teria vencido a pandemia. Ai, que lindo. Nossa, Você vai falar mais perfeito. sobre isso, né? É incrível essa forma até de olhar para o colaborador. Sim, com certeza. Porque aí você valoriza De aquela valorizar. pessoa como, Talento. como O seu ele, talento. ele como centro, né? Sim, Isso é muito legal. o capital humano, né? Capital humano. A gente vai falar mais sobre esse assunto, que é extremamente importante para as nossas reflexões, mas vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Fica com a gente, voltamos daqui a pouco. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. E voltamos, né? Para a gente continuar aqui com De Cara com Elas, falando sobre toda mulher é uma mulher de talento. Tendo aqui hoje com a gente a nossa convidada, Ludmila Marota, que descobriu diversos talentos. Para vocês verem, gente, não é tarde para a gente descobrir algo sobre a gente, né? Para você ver, hein? Pandemia. Como é que a pandemia ela vem para abrir novos caminhos para a gente, Novas né? oportunidades. Novas oportunidades, principalmente para quem olhou para ela como uma oportunidade. Né? Sim. Assim, conseguiu ver além do que apenas, né, gente? A gente sabe como que foi o impacto, né, do Covid. Sim. Não é diminuindo essa questão da dor e do sofrimento, mas olhando para outra perspectiva, né, que também é extremamente importante. E foi até mesmo assim, a gente que está no mundo digital, e com certeza você deve ter visto, um dos requisitos, né, para os profissionais, né, se destacarem é você ser antifrágil. Então, a pandemia foi muito isso, né? A gente conseguir se reinventar em meio a tanto caos, que foi um caos que a gente viveu. A gente ainda está tateando em muita coisa. E o digital é muito rápido. Hoje você aprende uma coisa e daqui a pouco já tem outra, e já tem outra, e já tem outra. Você fica louca. Exatamente. Não é? Então, assim, a gente ter o equilíbrio de falar assim, não, é pegar as informações que realmente são pertinentes e usar no seu negócio. Porque a gente fica muito... eu acompanhei esse, não. Exato. Pega uma pessoa que realmente seja a sua referência para você acompanhar, até mesmo fazer cursos, e assim a gente consegue fluir. Mas tirando essa questão do talento, Ludmila, o que te ajudou a ser essa mulher que assume e vive do seu talento? Eu acho que realmente foi a força dos meus pais, o exemplo deles. O exemplo da minha mãe, assim, que nunca desistiu, sabe? Que por diversos momentos eu falava assim, mãe, mas por que você está passando por tudo isso? Ela falava assim, minha filha, é porque vocês vão estudar e vocês vão ter um futuro e vocês vão ter a profissão de vocês. E vão ser independentes para fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. E isso foi sempre a base da minha irmã, sempre. E eu posso falar, como a gente fala no mundo digital, eu falei isso outro dia lá na empresa, a Michelle estava lá,
que eu sou um avatar transformado pela educação. E eu acredito muito na educação. E quando eu falo em educação, não é só em curso superior, não, porque realmente isso não é, hoje não é pré-requisito, um determinante para você ser uma pessoa de sucesso. Para você ser uma pessoa, e quando sucesso é muito pessoal também, né? O que é sucesso para mim não é para Michele, não é para você, é você ter atitude de ir lá e fazer. Não se vitimizar. Então, o que me dá muita força foi sempre os meus pais, a base dos meus pais. E eu tive realmente a grande honra, eu sou abençoada pelo marido que eu tenho. Que bom. Porque realmente, ele sempre me apoiou muito. Ele sempre realmente me trouxe, me levava para frente nessa questão do empreendedorismo. E eu tive a bênção de... Que vem de uma família empreendedora também, que vem marido, né? Sim, que vem de uma família empreendedora. E eu sempre tive pessoas muito boas ao meu lado. E aí, quando você fala assim, aí tem gente que fala assim, nossa, mas que sorte! Você só tem pessoas boas ao seu lado? Não é. É porque atrás você construiu. Você escolheu estar perto dessas pessoas. E é o né? valor também que você dá para os seus talentos. Né? A forma como eles são tratados, valorizados, faz toda uma diferença para os bons estarem lá mesmo. Sim. Né? Sim. Seus pais são vivos? São. Que orgulho que eles sentem. Vocês duas. Porque, gente, mulheres a gente recebeu, né, a Ludiane, que é a perita em cálculos trabalhistas, que por sinal, que foi quem lança ela é a Ludmila. Sim. Olha só, é ela que lança. É verdade. Olha que reencontro, né? Você poder... E a gente falou isso outro dia, né, Ludmila? Sim. A Ludmila fala com emoção, a honra e o prazer que é poder lançar a própria irmã. Né? E ver ela conquistando e brilhando, né? E aí brilha junto, né? Porque brilha junto. A gente sabe que é um conjunto, a gente sabe que não é uma coisa só. A gente sabe o que envolve, né, gente? Sim. É muita coisa. Então, é lindo de ver, né? É lindo de ver, seus pais merecem. Nossa, seus pais têm que trazer isso de cara. Mas olha só, meu pai está fazendo 62 anos hoje. Ele é novo. Ele é novo, olha. Ele é novo. Deus abençoe. Parabéns. Hoje, 62 anos. E tá nítido que a sua base, né, de tudo que você são os seus pais. São. E família é muito importante. Família realmente é uma base. Estrutura, né? É a estrutura. Porque o nosso mundo, ele tá tão perdido, é tanta coisa ruim, é tantas coisas que acontecem que a gente fica tão horrorizado. E vai continuar assim, não vai mudar, né? Assim, o que vai fazer a diferença é a forma com que a gente olha para esse mundo, é a forma com que a gente educa nossos filhos, é fazer de tudo realmente para estar presente e para manter essa família. E olha só que bonito, né? Seus pais, eles, em momento algum, falaram assim, não, vocês vão continuar trabalhando na roça, vão casar, não vão caçar, estudar. Eram duas mulheres. Eles poderiam muito bem ter feito isso. Somente o pai, né? Somente o pai. A mãe geralmente costuma... Mas você vê que o pai, mas ele ela ainda tinha poderia visão por ser. Poderia, né? Quer dizer, fomentou isso em vocês, de vocês terem uma independência, de terem uma profissão. Exato. E não ficarem na roça. Sim. Não que não fosse uma alternativa, né? Mas isso é muito bonito. Hoje, um dos desafios que a gente tem, eu falo por mim, as crenças, né? É falar assim, você não é capaz de fazer isso. Não. Aí vem as comparações. Não, porque a sua irmã é mais inteligente. Isso é triste. Né? E eu já passei muito por isso, sabe? A gente faz uma comparação inconsciente. Por exemplo, né? A questão do marketing digital. O meu marido, ele trabalha com marketing digital há muitos anos e eu sempre o acompanhei, eu sempre fui um apoio. Hoje não. Hoje eu trabalho do lado dele em questão do marketing digital. Hoje eu falo, olha, não, isso aqui não é por esse caminho, é por esse. E hoje eu tenho segurança de falar isso, mas antes eu não tinha. E aí o que mudou para isso acontecer? Eu realmente corri atrás do conhecimento. Você ocupou o seu lugar. Você teve atitude. Você agiu, você identificou o seu talento, se empoderou de si. Teve conhecimento, teve habilidade, teve atitude para poder executar tudo. Eu assisti ontem um filme chamado Mulher Rei. É um filme maravilhoso, super indico para todo mundo. Vou assistir. E aí, uma das coisas que uma guerreira fala para uma recém-chegada, ela vira para ela e fala assim, você tem um poder gigante,
nunca permita que te tirem o seu poder. Nunca dê o seu poder para o outro. E é tão lindo, porque é um filme muito voltado para a questão muito mais selvagem, né? A coisa do instinto. E é muito instintivo, é muito de sobrevivência. Então, aí que a gente percebe o quanto realmente a gente precisa estar mais atento para essas questões, né? Quando a Ludmilla passa a ficar ao lado do marido no trabalho, na verdade, ela está ocupando o lugar que ela devia já ter ocupado, mas que tudo é no seu tempo, né? E que bom que você, tão jovem, né, conseguiu tomar consciência disso e se empoderar daquilo que é, Sim, né, e uma parte coisa, de quem você é. E uma coisa importante é porque eu ficava com a parte comercial, a gente dividia muito, Sim. né? E é importante a gente ficar atento, porque muitas vezes é parte da gente. É o que eu tô falando, ele sempre me incentivou, mas eu ficava com aquela insegurança, sabe? Tipo assim, meu bem, será que é isso Será mesmo? que é Você precisava acreditar, né? Precisava acreditar, será que é isso mesmo? Mas espera aí, mas você é craque no marketing digital, você é foda nisso, aí eu ficava, não, então você falou, tá falado. Né? Hoje não, hoje assim, hoje a gente trabalha juntos mesmo, hoje eu sei discutir com ele, e isso é incrível, e eu acho muito importante as mulheres se conscientizarem disso, dela ter que ir lá se posicionar. Não ficar justificando que tá onde tá devido às outras pessoas, porque os outros te colocaram ali, na verdade... Quem se coloca somos nós, na verdade, pode ter tido até a oportunidade de estar ali devido a uma pessoa, mas a sua permanência foi por você. Perfeito. É porque é conveniente por algum motivo, né? Sim. Foi por você. Perfeito. Pois é, olha só, né? Nossa. Já acabou o programa. Você vai ter que voltar, amiga. Não tem como. É uma delícia falar sobre esse assunto, não é? Muito bom. E eu acredito que a Ludmilla é uma mulher que está aqui para... A gente só tem a agradecer, sabe, Ludmilla? Porque o nosso programa só vem pessoas que têm a somar muito. E eu acredito que todo ser humano tem. Com certeza. Né? Mas eu lembro direitinho quando eu te fiz o convite, foi porque eu sei do quanto você pode estar aqui inspirando outras mulheres pela sua trajetória, pela sua experiência, por quem você é. Então, eu sou muito grata por você ter vindo aqui hoje. Obrigada. Por você ter se desafiado, né? E tomado a atitude com coragem de estar aqui. Você é uma mulher incrível que me inspira sempre. Obrigada. E eu fico muito feliz de ter você hoje na minha vida. Obrigada, você também. E hoje, principalmente aqui no programa. Obrigada, tá bom? Obrigada. Né, meninas? Por favor, foi uma honra, um prazer te conhecer, eu não te conhecia. E linda a sua história, da sua irmã também, admirável e inspiradora. Sim, a gente, né, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco mais as pessoas que vêm aqui. Eu fiquei encantada com a sua irmã. Você sempre é esse mimo de pessoa, essa delicadeza. Em forma é uma força que cutuca, sabe? A gente, tipo assim, repensa, reflita. Porque sabe aqui como? os nossos programas são assim, olha, a gente vai pra casa, a gente repensa. Tipo, o que mais você precisa fazer? Você tá precisando de quê mais Levanta, pra acreditar vai que você também é capaz? Isso aí. Eu só tenho que agradecer, gente. Obrigada mesmo. Realmente foi um desafio para mim. Mas eu Tranquilíssimo, não foi? Mas eu queria, assim, me sentir preparada para... Não tanto, mas eu queria me desafiar. E as nossas histórias têm que ser contadas. Outro dia eu contei para os meus filhos uma história de como que eu passei no vestibular. Eles nunca tinham escutado. Aí, ó, tá vendo? E a gente esquece das histórias, né? E sim, todos nós somos inspiração para alguém. Se a gente fizer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena a gente contar a nossa história. Com certeza. Gratidão. Obrigada a você, gente. E gratidão a você. E do outro lado, acredite em você. Você é uma potência. Não deixe que ninguém tire o seu poder. Ocupe o seu lugar. Somos mulheres e todas nós temos talentos. Construa seu império. É isso aí. Isso aí. Vai lá e faz. Vá lá e faz. Vai lá e faz. Vai com medo mesmo, tá? Mas faz. É isso aí. Até a próxima sexta. Até a próxima, Gratidão. gente. Tchau.